Olá, sou o pastor Antônio Júnior, e hoje falarei sobre demônios sexuais, os íncubos e súcubos, que podem afetar sua vida espiritual, conjugal e relacionamentos. Já ouviu falar deles? Sonhou com relações com estranhos ou sentiu abuso estando acordado? Dificuldades no relacionamento, ter filhos, harmonia ou desejo pelo cônjuge? Se sim, pode estar sob ataque de demônios que buscam afastar de Deus e trazer confusão. A Bíblia trata disso e oferece armas contra essa opressão. É polêmico e pesado, mas importante para os cristãos entenderem e se protegerem. Vou abordar isso no vídeo, baseado na palavra de Deus. Ore e assista para esclarecer suas dúvidas. Para se inscrever, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ative o sininho ao lado para receber notificações dos próximos vídeos no celular. Vamos lá! Recebi muitos pedidos de oração de pessoas lidando com sérios problemas espirituais. Algumas sentem que um demônio se relaciona com elas durante a noite, ou até mesmo durante o dia. Isso é mais comum do que se imagina. Algumas delas têm dificuldades para ter filhos, devido a desejos reprimidos, ou traumas ligados à maternidade, paternidade. Outras enfrentam falta de harmonia no casamento, ou até mesmo dificuldades em se casar. Alguns relatam sentir-se abusados mesmo quando estão acordados. Quero aqui clarear em primeiro lugar, que essas pessoas estão se lidando com influências demoníacas, os demônios sexuais, íncubos e súcubos. Os demônios sexuais, íncubos e súcubos, são temas delicados. Eles são descritos em algumas tradições religiosas como entidades espirituais que têm a capacidade de influenciar a esfera sexual da vida das pessoas. A ideia é que esses demônios buscam enfraquecer a conexão espiritual de alguém com Deus, geralmente interferindo nos relacionamentos íntimos, casamentos e até na capacidade de formar famílias. As crenças variam, mas muitos acreditam que esses demônios podem se manifestar em sonhos, representados por figuras desconhecidas, ou através de sensações de abuso, enquanto acordados. Isso pode levar a dificuldades em manter relacionamentos estáveis, ter filhos, ou sentir desejo pelo cônjuge. A abordagem para lidar com essa questão geralmente está enraizada na fé e na espiritualidade. Muitas religiões oferecem orientações sobre como se proteger dessas influências negativas, geralmente através da oração, leitura de textos sagrados e práticas espirituais específicas. A compreensão e a interpretação desses eventos podem variar amplamente entre diferentes comunidades religiosas. É importante ressaltar que essas crenças não são universalmente aceitas e são consideradas por muitos como interpretativas ou simbólicas dentro do contexto religioso. Portanto, buscar orientação de líderes espirituais respeitados e se concentrar na espiritualidade pessoal são caminhos comuns para lidar com esse tipo de desafio espiritual. No início do vídeo, relatei um incidente de uma pessoa em um shopping que sentiu estar sendo controlada por um demônio, sendo abusada. Eu sei que isso pode soar estranho, absurdo ou loucura para alguns, mas não é algo novo. Lembro de um comentário de uma moça acordando sem roupa na cama, sozinha, sem saber o que ocorreu. Também ouvi o relato de outra moça sobre um homem que visitava todas as noites para relações perturbadoras, gerando um vazio em seu coração. Lidar com isso é incrivelmente difícil e complexo. Vamos iniciar lendo o que a Bíblia diz sobre o assunto. Há um versículo em Isaías 3, 4 e 14 que menciona os animais do deserto, hienas, e um bode selvagem clamando ao seu companheiro, inclusive uma criatura noturna encontrando repouso. Em outras versões da Bíblia, essa criatura noturna é chamada de Lilith. Em algumas notas explicativas, ela é descrita como uma criatura noturna, similar a demônios chamados íncubos e súcubos, presentes em diversas religiões ao redor do mundo. Há relatos de entidades, supostamente anjos caídos, que durante o sono seduzem e têm relações físicas com pessoas. Essa ideia é baseada em interpretações do livro de Gênesis, onde se menciona que os filhos de Deus, possivelmente anjos caídos, se relacionaram com mulheres humanas, resultando nos nefilins. Alguns acreditam que essas entidades desobedeceram às regras divinas estabelecidas, sendo posteriormente mantidas em trevas até o julgamento final. Além disso, há passagens na Bíblia onde os anjos assumem formas físicas,
o que levanta a possibilidade de interações similares por parte dos demônios, que seriam esses anjos caídos. Isto é, segundo algumas interpretações, há relatos antigos sobre entidades que, durante o sono, supostamente se manifestam para seduzir e se envolver fisicamente com pessoas. Essas narrativas são frequentemente associadas aos filhos de Deus mencionados no livro de Gênesis, que alguns acreditam ser anjos caídos. Nessa passagem, menciona-se que esses seres celestiais se relacionaram com mulheres humanas, gerando uma descendência conhecida como Nefilins. Essas ações, segundo interpretações religiosas, são consideradas uma transgressão das regras divinas estabelecidas por Deus, levando a uma punição subsequente para esses anjos rebeldes. De acordo com essa visão, essas entidades foram mantidas em trevas e aguardam um julgamento final. Além disso, a Bíblia também relata situações em que os anjos tomaram forma física, interagindo, falando e até mesmo comendo. Isso suscita debates sobre a possibilidade de manifestações similares por parte dos demônios, que, segundo essa linha de pensamento, seriam os anjos caídos, que desobedeceram às ordens divinas. Essas interpretações têm gerado diversas discussões e teorias, explorando a possibilidade de interações entre seres espirituais e humanos, como descrito em algumas passagens religiosas. Existe um problema persistente em que demônios mantêm relações espirituais com pessoas, causando uma perversão que leva a confusão, perturbação e até pensamentos suicidas. Essa influência negativa prejudica relacionamentos, casamentos, paz e o bem-estar geral das pessoas. É sabido que a intenção final de Satanás é gerar inquietação e afastar as pessoas de Deus. Além disso, há referências a súcubos e íncubos, criaturas ligadas à sedução e sexualidade, presentes em tradições culturais pelo mundo, desde o Oriente Médio até as culturas nativas americanas. Os seres humanos, durante o sono, foram reinterpretados por muitos estudiosos do cristianismo como entidades demoníacas que atormentam homens e mulheres em seus sonhos. Para esclarecer, a palavra íncubo vem do latim incubare, significando deitar-se em cima, referindo-se a um demônio masculino que busca relações com uma mulher dormindo. Já a palavra súcubo vem do latim succubibari, significando deitar-se debaixo, associado a um demônio feminino que se relaciona com um homem dormindo. Às vezes, esses demônios são também associados à figura de Lilith, a criatura da noite mencionada em Isaías. Essas entidades podem causar perturbações no sono e na vida das pessoas, provocando sonhos eróticos, sensações físicas e afetando o estado emocional e espiritual, levando as pessoas a se sentirem drenadas, culpadas, condenadas ou acusadas. As pessoas atacadas com esses demônios, elas se sentem completamente desanimadas da vida, elas não têm mais prazer em nada, em nenhum relacionamento, e isso causa muitas vezes divórcio. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar. Não quer dizer que todas as pessoas que enfrentam esses problemas estejam debaixo da influência desses demônios, mas se você tem essas experiências recorrentes de relações íntimas nos sonhos, com entidades desconhecidas ou familiares, você pode estar lidando com esse tipo de espírito. Muitas pessoas que procuram libertação espiritual relatam ter sofrido com esse tipo de ataque, e muitas vezes depois de serem libertas essas experiências simplesmente acabam. Pessoas que são casadas muitas vezes voltam a ter amor e afeto um pelo outro, e aqueles que não são casados muitas vezes, Deus os levou a se casarem, porque aqueles demônios os estavam impedindo. Porque essas entidades têm muito ciúme de você estar com outra pessoa. Agora vou te ajudar a identificar de onde essas opressões podem estar vindo, e eu vou te mostrar o que você deve fazer para acabar com isso de uma vez por todas. Irmãos, geralmente esses demônios podem vir através de 5 portas que estão abertas na sua vida. A primeira porta pela qual os demônios sexuais podem entrar na vida das pessoas é pela bruxaria e isso inclui todo tipo de bruxaria, feitiços, porções do amor, macumba, tudo que é feito contra a pessoa na vida sentimental. Isso acontece quando alguém faz um trabalho contra você, talvez alguém que queira ficar com você ou alguém que você magoou, ou alguém que não pode ficar com você, então eles vão ao terreiro a um feiticeiro, ou a um bruxo, e fazem um trabalho contra você, e colocam todo tipo de
porção do amor em você. E, como resultado, você começa a ter essas experiências estranhas, onde esses demônios agora não te deixam ter um relacionamento saudável com ninguém. A segunda porta pela qual os demônios sexuais podem entrar na sua vida e na vida das pessoas é pelo pecado sexual, e isso, irmãos, inclui todo tipo de pecados sexuais promíscuos que estão fora do relacionamento entre marido e mulher. Irmãos, isso é muito sério. Se você tem essas portas abertas na sua vida, feche-as imediatamente. Pare de praticar esses pecados, porque eles são a entrada para esses demônios sexuais. Porque eles têm um desejo intenso de perversão e imoralidade. É como se eles se alimentassem disso. A terceira porta pelo qual esses demônios entram é pela hereditariedade. Em alguns casos, esses demônios são passados pela linhagem familiar, e eles tiveram acesso por causa de gerações anteriores, que podem ter se envolvido com ocultismo, bruxaria, ou tiveram alguma relação com imoralidade sexual, e isso pode incluir até mesmo abusos. Esses demônios passam de uma geração para outra, até que se levante alguém e diga basta. Eu não aceito mais, Jesus já entrou na minha vida, eu já entreguei minha vida para Ele, e agora chega, eu não aceito mais nenhum demônio, nenhuma condenação, nenhuma maldição. E aí então, você começa a quebrar essa influência maligna sobre a sua vida, e sobre os seus filhos. E a quarta porta pela qual os demônios podem entrar na vida de uma pessoa é pelo abuso sexual. Além do sofrimento que a pessoa já tem pelo abuso, ela ainda pode ser atormentada por esses demônios, e isso não é culpa dela, mas é o demônio que sempre joga sujo. Ele se aproveita dessa situação, e se a pessoa não se firmar com Jesus, se ela não abrir o seu coração para Cristo, o demônio pode entrar e destruir a vida dessa pessoa. Eu me lembro de uma situação em que eu orei por uma moça que estava com o demônio de lesbianismo, e ela me relatou que realmente ela foi abusada muitas vezes por alguém da família, e talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o demônio deveria ter entrado na outra pessoa que fez isso, e não na vítima. Irmãos, a gente tem que entender que uma pessoa que abusa da outra, na verdade ela já tem demônios que acompanham ela, que estão influenciando ela. Então, quando essa pessoa comete o abuso contra alguém naquele momento, acontece uma transferência de espírito, porque os demônios são transferidos pelo sexo. Infelizmente, o abuso é um dos pontos fracos onde os demônios entram, e a pessoa precisa buscar a cura, a libertação em Jesus, para que qualquer coisa que tenha se ligado a ela possa ser quebrado. A última porta que os demônios entram são os laços da alma. Irmãos, um laço da alma acontece quando você teve um forte vínculo emocional com alguma pessoa. Talvez você nem chegou a ter uma relação física com ela, mas esse relacionamento era muito dependente para você, e essa pessoa se afastou da sua vida, e o que resta agora é a sua alma amargurada. E o inimigo aproveita desse ponto fraco, e ele entra como esse cônjuge espiritual, e começa a trazer tortura, começa a trazer tormento, e muitas vezes violência, muitas vezes a pessoa acorda arranhada. Irmãos, é terrível, a batalha espiritual existe, e foi por causa disso que eu quis gravar esse vídeo. Então, se você se identificou de alguma maneira, se você quiser deixar um comentário aqui até mesmo, para encorajar outras pessoas a lutarem contra esses demônios, isso com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu vou compartilhar com você aqui agora alguns conselhos práticos, para que você deixe de ser atormentado por esses demônios. Eu acredito realmente que Deus pode e quer te libertar, mas em primeiro lugar, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Entregar de verdade, sabe? Não é apenas da boca para fora, mas é de todo o seu coração. Não é apenas fazer uma oração de arrependimento, mas é você consagrar o seu corpo, a sua vida totalmente a Ele. E quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o seu corpo passa a ser um templo vivo, e o Espírito Santo passa a habitar em você. E a Bíblia garante que o maligno não o toca, mas ele nunca vai entrar dentro de você. Ele pode sim te influenciar, se você deixar o pecado entrar na sua vida, mas agora é o Espírito Santo quem deve controlar você. Amém? E eu vou fazer uma oração por você daqui a pouco aqui no final. Então não saia desse vídeo, e se você já entregou a sua vida para Jesus, agora você precisa declarar com a sua boca que você pertence a Ele, que você não faz parte mais do reino das trevas, que o
Seu corpo, a sua mente, a sua vida são propriedades de Jesus, então declare aí onde você está: eu pertenço a Jesus, eu sou propriedade exclusiva dele, e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. A terceira coisa que você deve fazer é renunciar e repreender esses demônios no nome de Jesus. Irmãos, Jesus disse que ele nos dá autoridade no seu nome para expulsar demônios, para pisar serpentes e escorpiões. Então quebre agora toda a influência maligna sobre a sua vida e não aceite mais estar quem. A quarta coisa que você tem que fazer é cancelar qualquer coisa que eles tenham plantado na sua mente, no seu corpo. O que acontece, irmãos, é que às vezes esse demônio, quando ele tem relações sexuais com você, ele planta em você a confusão, ele planta em você como uma semente que depois cresce e se torna um problema na sua vida. E aí você não pode gerar filhos reais, mas vai gerar mais pecados, ainda mais perversão, mais promiscuidade, e aí vem os relacionamentos quebrados, vem o divórcio. Então, se você quer ser liberto de uma vez por todas, não aceite os pensamentos intrusos que vêm na sua mente, repreenda em nome de Jesus e busque ter uma vida de santidade. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 15, o versículo 13, que toda planta que o Pai Celestial não plantou deverá ser arrancada pela raiz. Então busque se lembrar onde foi que isso começou. Será que foi quando você estava afastado dos caminhos do Senhor? Procure saber qual é a raiz do problema, porque talvez possa ter vindo da sua família. Mas não importa, Jesus te fez nova criatura, e você deve tomar posse disso através da confissão da sua boca. Amém. E a última coisa que você precisa fazer é buscar libertação. Se essa situação continuar, se for algo recorrente, você orou, você renunciou, você cancelou e ainda continua, então procura ajuda espiritual, procure a ajuda de um pastor, de um profeta, busque alguém de oração. Sabe, eu sei que tem muitas igrejas que não acreditam nisso, mas a maioria delas acredita aí. Você pode pedir oração para alguém que tem um ministério de libertação, peça para essas pessoas orarem para você, e eu tenho certeza, Deus vai te libertar completamente, em nome de Jesus. Agora, antes de nós orarmos, eu quero que você preste atenção numa coisa. Como eu disse, se esse ataque espiritual tem acontecido com você uma vez ou outra, não significa que você tenha um demônio. Pode ser simplesmente um ataque espiritual à noite, um sonho perturbador. Então, só porque Satanás veio a você em um sonho, e ele fez algo assim uma vez ou outra, não significa que você tenha um demônio. Da mesma forma, se Jesus aparece no seu sono durante a noite e te dá uma visão em um sonho, também não significa que você tenha o Espírito Santo, não é verdade? Você talvez não se arrependeu dos seus pecados, mas Deus já está falando com você no seu sonho. Então, só você sabe se realmente você entregou a sua vida a Jesus e está disposto a caminhar com Ele. A Bíblia dá muitos exemplos de pessoas que tiveram uma visitação de Deus e mesmo assim não se converteram. Por exemplo, na boca do faraó, então essas pessoas tiveram revelações, mas ainda assim não se entregaram a Jesus. Então agora eu vou fazer uma oração por você, se você entendeu essa mensagem. E depois dessa oração, eu peço uma coisa: compartilhe esse vídeo com pelo menos 3-5 pessoas no WhatsApp. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Tem muitas pessoas sofrendo nessa área, e elas não falam para ninguém. Amém. Então vamos fazer uma oração agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos da Tua presença neste momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por este vídeo, por esta mensagem. E muito obrigado pela vida de cada um que está aqui ouvindo essa palavra agora. Pai, nós reconhecemos o Teu amor, a Tua graça, e reconhecemos, ó Deus, que a verdade é que nos liberta, e a Tua palavra é a verdade. É em nome de Jesus agora, Pai, que nós estamos batalhando contra este mal, que muitas pessoas têm enfrentado em silêncio, não têm falado para ninguém, e nós sabemos, meu Pai, que o inimigo está por trás disso. Pai, a Tua palavra nos ensina em Efésios 6:12, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra demônios, contra entidades espirituais, que estão no mundo espiritual. Ó meu Pai, sobre essa batalha espiritual, especialmente no campo da sexualidade, que nós queremos Te pedir, Pai, tem misericórdia de nós, nos dá, Senhor, a vitória contra este mal. Pai, muitos dos Teus filhos estão enfrentando noites perturbadoras, sonhos que causam confusão, culpa, angústia na mente. Outras pessoas, meu Pai, estão perdendo o amor no casamento,
estão sendo minados por influências espirituais que estão querendo desestabilizar o teu projeto, ó Deus, que são as famílias, Pai. A tua palavra diz que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Mas o inimigo, meu Deus, quer destruir esse plano. Ele quer causar confusão, brigas, desentendimentos, e é por isso, meu Deus, que neste momento nós cancelamos todo o mal contra nós. Te pedimos perdão, Senhor, por termos aberto portas no mundo espiritual para práticas que não te agradam muitas vezes. Promiscuidade no casamento. Muitas vezes as pessoas se envolveram, meu Pai, com bruxaria, com feitiçaria, com mediunidade, tantos caminhos que não estão de acordo com a tua palavra, Pai. Eu sei que muitos fizeram isso na ignorância, sem entender, mas agora estão herdando batalhas espirituais dos seus antepassados, da sua família, e tem muitas pessoas ainda, meu Pai, que têm enfrentado feridas por abuso sexual, por traumas profundos, que o inimigo usa para prender essas pessoas. Oh Deus, estende as tuas mãos agora, Pai, libera o perdão, que a tua verdade, Pai, prevaleça, porque o inimigo, ele é mentiroso, e ele quer aprisionar as pessoas, Senhor, que nunca mais essas pessoas tenham sonhos perturbadores, tenham visitações de demônios na cama, no seu corpo. Em nome de Jesus, cobre essa pessoa, meu Pai, com teu sangue, que essa pessoa venha usar a autoridade que o Senhor já deu a ela, Pai. Eu, como pastor desse rebanho, eu reconheço que a autoridade está no nome de Jesus, não está em mim, não está em nenhum ser humano, está em ti, Jesus, e eu te peço, protege essas pessoas, agora que essa pessoa sinta, meu Pai, a tua paz, a tua alegria, e que os teus anjos estejam acampados ao redor dessa pessoa. Em teu nome, Jesus, eu renuncio, eu repreendo todo espírito maligno, todo íncube, todo súcubo, toda força demoníaca que tenta se enrutar nos sonhos, nos relacionamentos e nas emoções das pessoas. Ó meu Pai, abençoa o casamento de cada irmão e cada irmã que estão orando comigo, que a chama do amor verdadeiro, puro e santo volte a reinar nesses corações, ó meu Deus, que a confiança seja restaurada, que cada lar seja um reflexo do teu reino aqui na terra. Derrama, meu Deus, bênçãos sem medidas, que a tua alegria, que a tua paz e a intimidade voltem para esse casal. Em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes somos falhos, somos pecadores, mas é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Por isso, meu Deus, não nos deixe desamparados quando estivermos tendenciosos a pecar. Quando estivermos fragilizados, venha com a tua força e nos leve para o caminho da santidade. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és fiel, o Senhor é bom, misericordioso, e é em teu nome, Jesus, que nós tomamos posse da cura e da libertação de uma vez por todas em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, creiam no milagre e na libertação. A palavra foi liberada, você tomou posse, e agora o maligno não tem poder contra você mais. Creia que o Senhor já está acampando os anjos ao seu redor, na sua cama, na sua casa, e não se esqueça de compartilhar esta mensagem. Muitas pessoas estão precisando ouvir sobre isso, e não se fala nas igrejas, infelizmente. Mas eu espero que essa mensagem alcance muitos corações através de você. Que Deus te abençoe muito. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.